Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, três comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores! Vida longa e próspera! Estamos iniciando mais uma jornada de conhecimento e hoje a nossa viagem nos trouxe para falar sobre o fim dos tempos, é isso mesmo. E aí, Mark, está preparado para o fim dos tempos? Rapaz, estou, porque nós temos a palavra, né, e a garantia que Deus está conosco, então vamos falar de algo que está sendo muito comentado e vamos falar sobre o Apocalipse e trouxemos aqui dois grandes profetas da cidade, pastores de igrejas e estudantes desse tema para falar e nos ajudar a entender o que tanto se fala e o que aconteceu na Bahia nesse carnaval, que houve um evento lá e foi descortinado algo que precisamos entender. Eu quero apresentar para vocês meu pastor amigo de muitos anos, pastor Cleverson. É uma honra estar com essa mesa tão excelente aqui, essa tarde, bater esse papo aqui tão atual, né? Você que é uma honra mandar meus amigos aqui. Alegria. Bem-vindo, Cleverson. E o pastor Fábio Guedes também, grande pastor. Obrigado mesmo pela oportunidade. É uma honra estar aqui e com pessoas, né, de grosso calibre e para um assunto tão especial, né, tão relevante. Estou muito feliz pela oportunidade. Isso aí, pessoal. Acho que, como o Mark falou, né, o grande objetivo é a gente analisar tudo que está acontecendo, que não é algo novo, a gente já sabe, né? Já vem estudando sobre o fim dos tempos, o princípio das dores. Mas realmente tomou esse assunto bastante voga pelo evento que aconteceu no Carnaval, em Salvador. Inclusive, vamos ver o vídeo, né? E depois a gente comenta, tá bom? Então vamos lá, Lucas, pode soltar. E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já Obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Estão iludindo a cidade. Elas... Qual é a opinião de vocês? Primeiro, pastor Cleves, esse vídeo, o que o senhor acha na manifestação da Ivete Sangalo, da Baby do Brasil? E o senhor acha realmente que a gente está próximo da volta de Jesus? Eu não tenho dúvida que a gente está vendo nos últimos momentos, né? E ela palavra, segundo Timóteo, quando Paulo chama Timóteo e fala: Timóteo, olha, fique sabendo que nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis, né? Os homens serão avarentos, ansiosos, arrogantes, inimigos do bem. E eles... Então, ele coloca algumas características do tipo de homem
né? E Timóteo achava que era para o tempo dele. Era para tempos muito distantes. Esses tempos, pastor Fábio, é hoje. Então a gente está vendo que os homens estão distantes de Deus. Inimigos do bem, caluniadores, desafeiçoados. E tudo que existe dentro do ser humano, a gente está vendo a promiscuidade a cada dia, sabe, gritante. Os pais abandonando seus filhos e mães abandonando seus filhos. E o episódio, aquilo ali, é uma gota d'água daquilo que nós vamos ver nos próximos, esse ano, 2024, 25, 26. Eu não sou pós. Está falando aqui, pastor Fábio, antes de começar o bate-papo, de um pastor chamado Sérgio de Carvalho. Ele fala, e ninguém, Silas Malafaia, nenhum pastor, nenhum profeta do Brasil, olha, eu quero que alguém me conteste, no Brasil. Ninguém conteste o cara. Aí qual é a fala dele? É que nos próximos 3 anos as igrejas vão fechar. Ele fala que as igrejas no Brasil todas vão fechar. Olha só. Quando? Ele fala, até o 2026. Uhum. Ele fala 24, Deus está avisando, 25 e 26. Então ele fala que todas as igrejas vão fechar. E ele fala que nós iremos passar pela grande tribulação. Eu não creio. Quando eu olho no Apocalipse capítulo 7, pastor Fábio, o que ele diz? Que um dos anciãos pergunta, mas de onde vem essa multidão aí? Línguas, povos, sabe? E aí ele fala, abriram-se um livro. São eles que vêm da grande tribulação e que marcaram, né, a sua vida com sangue. Ou seja, que eu creio que é a segunda chamada, que eles vão passar pela morte, que eles vão receber o sinal da besta que está já em todo mundo. Isso em São Paulo, já tem muita gente que recebeu o chip e passa no posto de gasolina, mercado, já está atual o negócio, né? Que está lá em Apocalipse capítulo 11, que é o sinal. E muitos dizem que o sinal é o celular. Mas que João fala? Que o sinal é na mão direita E na testa. e na testa. Fábio, a evolução do mundo para nossas eras, a era tecnológica, então favorece todo esse movimento que o Apocalipse já está escrito no Apocalipse? A gente está vivendo cada dia mais velozmente essa mudança, esse avanço tecnológico, né? A gente fala sobre revolução industrial e a gente já está falando da 4ª revolução industrial, sendo que é o estreitamento. Da primeira para a segunda foram tantos anos, da segunda para a terceira já foi menor, da terceira para a quarta já foi ínfima. Né? A gente está na 4ª revolução. E eu entendo que a gente está fazendo muitos questionamentos. Será que é o celular? Será que é o NFC? Né? Será que é algo que vai ser colocado na minha mão ou na minha testa? A única informação que a gente tem é que será na mão e na testa. O que será realmente a gente não sabe ainda. E para fins de pagamento, né? E por último, Elon Musk, ele afirma que já tem o primeiro ser humano, né, com simbiose, né? Ele tem acoplado nele como se fosse um computador. Então a gente não sabe, na velocidade que está, qual é o destino e o que será realmente a marca da besta. O que a gente percebe são os termos. Né? Tanto voltando um pouco sobre a Baby, ela falou que nós estamos no apocalipse, né? E ela deu uma data. Eu acho que o único erro ali dela foi ter dado uma data. Por quê? E eu entendo muito o profético do que ela fez. Mas todo mundo que deu data até agora errou. A gente pode prever pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo, mas datar é algo muito arriscado. E isso faz com que caia no descrédito todo o restante que ela fez. Né? Porque ela fez um anúncio poderoso ali. Eu consigo reconhecer isso. Porém, ela datar, eu acho que foi no embalo. Você pode começar bem e terminar errado em poucos minutos. Né? E ela começou muito bem, e eu acho que ela se equivocou em dar exatidão no tempo. Nós não podemos... Inclusive, Jesus disse, né, que ninguém sabe quando ele vai voltar. Nem ele, somente o Pai, né? E a frase forte dela, pastor Clécio, foi arrebatamento. O que é o arrebatamento, pastor? Então, uma das coisas que eu mais tenho pensado hoje é que
é que os tempos estão muito abreviados. Aquilo que iria acontecer há 30 anos, daqui a 30 anos, parece que Deus está antecipando alguns sinais. Romanos fala que a natureza ela está pedindo uma explicação de Deus. A natureza geme e ela está falando dos sinais, né? Antes de responder a tua pergunta, eu não sei se vocês dão culpa, isso aí está direto, está sendo, né? É que os Estados Unidos, no Havaí, tem bunkers de 80 mil, 70 mil, bunkers de bilhões. Estados Unidos, né? Em vários lugares do mundo estão fazendo os bunkers, porque e que os caras estão, até os Simpsons estão falando sobre o negócio do estocar alimento. Então, o negócio está tão, né? Tem um lugar na Bahia que as pessoas estão tão oprimidas com isso, estão tão assim, desesperadas, que secaram os supermercados, sem ser Porto Alegre, no estado aí. Então, os caras compraram tudo, água, feijão, arroz, estão desespero para começar a tomar de conta. Então, e os dias são abreviados. Alguém diz assim, cara, você tem que estar preparado. Se prepara, não, mas temos que estar preparado. E essa preparação é para qualquer momento. Os Simpsons, né, aquele desenho animado que ele fala, ela está falando do arrebatamento. Você vê que todas as previsões dele, que o Trump seria eleito, né, que vai ser eleito novamente, deram exatos. Um desenho animado, que não sei de onde é a procedência daquele desenho animado, né? Então, o arrebatamento, os santos, os salvos, aqueles que estão aguardando, tem até um louvor de uma noiva, né? E esse aguardo, o que Jesus mais deseja que nós, o desejo dele é que nós desejemos a mesma coisa, é que nós estejamos felizes com a Nova Jerusalém. Então, ele fala em João 14 que ele fala, eu estou indo, eu estou me preparando um lugar. Esse lugar já está tudo preparado. Uhum. Então, já que esse lugar está preparado, então, qual é a felicidade de um filho quando vai receber o presente? Para alegria. Então, esse lugar está preparado. Então, a qualquer momento, pode acontecer esse arrebatamento, ou seja, quem vai subir primeiro? Os que estão nos cemitérios. Conta que quando, né, Flávio José, o historiador, ele conta que quando Jesus desce a mansão dos mortos, eu fico imaginando com meus voltores, ele pergunta, quem quer subir comigo? Quem vai querer ficar? Todo mundo sobe com ele. Uhum. Então ele fala, né, a história dos judeus, dos hebreus, que viam-se muitas pessoas andando, aquelas imagens, pessoas andando em todo aqui, ó, em Jerusalém. Milhares de pessoas, os parentes vendo aqueles seus parentes, ele conta, né, para José. Então, nós estamos dentro daquilo, e eu acho interessante, não sei se o pastor já assistiu esse Marcelo de Carvalho. Ele fala com muita precisão. Ele é pós, eu sou pré. Você acha que a igreja vai ser arrebatada antes do pipoco lá na Apocalipse? Eu acho que tem um texto que fala muito, muito interessante sobre o que nós cremos, né? Uhum. Pré-tribulacionista. Que é quando Jesus diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Noé, Jesus preservou Noé. Eu não acredito que Deus não preservará a sua igreja. Uhum. Entendeu? Nós vamos passar, a humanidade vai passar por 7 anos de tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Mas a questão é, quando Noé ele foi preservado, os outros, eles passaram pelo juízo de Deus. A tribulação, ela é o juízo de Deus sobre a terra. Então, a igreja, ela será, na minha concepção, ela será preservada desse juízo. É tão interessante que até fisicamente, quando a inundação vem, né, o dilúvio vem, a arca sobe. Uhum. E a Bíblia diz que nós nos encontraremos com o Senhor dos ares. Vamos subir. Nós seremos preservados. Entendeu? A sua igreja será preservada. E é interessante que Tessalonicenses, ele diz algo interessante sobre isso. Uhum. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Porque
por não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Então, nós precisamos entender o arrebatamento de forma profunda e não ser ignorantes. E o que eu vejo é que nós temos nas igrejas falado sobre muitos assuntos, mas nós temos sido ignorantes em relação ao tempo do fim. Né? A gente fala, não, o que vai acontecer pós? A gente não sabe nem o que vai acontecer no arrebatamento, que é antes. É a marca da besta e tal. E eu sei que tudo isso é importante. Mas eu acho que o cerne do Apocalipse é o arrebatamento. Então, aqui ele faz uma divisão. Não seja ignorante. Tem pessoas que têm esperança e tem pessoas que não têm esperança. Essas pessoas que não têm esperança, como o pastor falou, eles estão se precavendo, porque todo mundo sabe que haverá um juízo. Mas quem não tem esperança, está fazendo bunker, está estocando comida, está fazendo tudo. A igreja vai ser preservada disso. Então a grande questão é, eu tenho consciência da minha salvação, eu tenho consciência daquilo que vai acontecer comigo. Eu sou dos que têm esperança ou sou daqueles que não têm esperança? Entendeu? Eu não posso pensar no Apocalipse sobre coisas que vão acontecer depois do arrebatamento se eu não tenho nem entendimento do arrebatamento, do que é o arrebatamento. Entendeu? Então eu acho que a nossa reflexão ela pode caminhar desse lado. Porque do arrebatamento até o estado eterno tem muita coisa. Pois é, o Apocalipse, vamos dizer assim, o período que as pessoas temem, né? Elas são divididas em selos, né? Trombetas e taças. As taças são as mais pesadas, né? E assim, quando Jesus fala sobre o arrebatamento, né? Ele fala ao som da última trombeta. Paulo fala ao som da última trombeta. Então, vocês não acreditam que a igreja irá passar pela parte dos selos e das 6 primeiras trombetas? Não. Não. Eu acredito como Noé. A igreja será preservada. Tem uma passagem da Bíblia, quando o povo de Israel lá, nas 10 pragas, né? Parece que, se eu não me engano, pastores, a igreja ela passou por as 3 primeiras. Depois as outras 7 ela foi preservada, né? Da água, o sangue, ela sofreu. Eu acho que aí teve logo após o do sapo, e aí logo após tudo mais que aconteceu com o povo egípcio, mas não aconteceu com o povo de Deus, né? Talvez a gente tenha ali um princípio das dores. Ela tenta, porque hoje a gente sente. Hoje a gente sente a frieza. Porque você observa, né, Mike? Inclusive, quando Jesus fala dos princípios das dores, muitos eventos ali são mencionados ali, alguns selos, alguma parte da trombeta, né? Eu particularmente, eu sou às vezes muito literal, assim, com a palavra, né? Então, assim, como fala que ao som da última trombeta, né? Os primeiros mortos serão ressuscitados, depois os vivos, eu agradeço. Então, eu vou até a 7ª trombeta. Dali para frente, acho que a igreja não vem, mas eu acho que... Eu acho que é confusão aí. E a gente tem que separar dois momentos. Certo. Jesus teve a primeira vinda e haverá a segunda vinda. Certo. E tem pessoas que contam a segunda vinda como um arrebatamento. E não é. Segunda vinda é quando ele vier e com o sopro destrói o anticristo, que é a prisioneiro de Satanás por 1000 anos. Jesus ele não pisa na terra quando ele vem para o arrebatamento. Ele rasga o céu. Isso já aconteceu com Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor de pé à destra de Deus. Então, assim, os céus foram abertos, uma visão aberta para Estevão. O arrebatamento ele não é a segunda vida, né? E o arrebatamento ele será um evento glorioso para os que têm esperança. Sim. Mas para os que não têm, será um evento quase que imperceptível. Não sei se você concorda no mesmo, Mike. Quando a filha da Baby, ela fala assim, ela me deixou a nota e ela disse, a Ivete, ela não tem conhecimento da Bíblia. Eu falo uma coisa assim, ela é uma pessoa que você fala sobre a ignorância. Essa ignorância vem do lado, dois lados da cruz. Um disse o quê? O pai, se tu é profeta, se tu é o Messias, se tu és o Cristo, ajuda a gente a dentro do exército. E eles calados. E ele falando um monte de coisa. Daqui a pouco o ser humano começa a pegar ele naquele filme que a gente... Né? O outro, o que ele fala? Cara, cala tua boca, nós estamos aqui nas romanas, fizemos tanta coisa. Mas esse aí, ele é o santo homem de Deus, é o filho de Deus. E ele fala aquela frase, Jesus, lembra-te de mim quando entrares
Ele falou que ele vira o rosto, nesse momento. Hoje Deus estará comigo no paraíso. Tem muita gente na sua completa ignorância. Artistas. Você vê o que está acontecendo agora em Hollywood? Tantos e tantos atores de Hollywood se convertendo, mas muitos se convertendo. Vocês podem ouvir agora, nessa guerra lá dos Hamas em Israel, 180 muçulmanos viram Jesus. Eles viram, eles caíram de joelho. 180 muçulmanos lá dentro da faixa de Gaza, eles estavam lá no meio dos escombros, e Jesus se revela para eles. Então, e ali tem que ser Jesus mesmo, porque a mente dele está cauterizada. Está cauterizado. Então, esse pastor falando muito forte sobre essa ignorância. Então, tem artistas da Globo, né? Tanta gente no Brasil que conhece Jesus, já ouviu falar, como a gente no passado, a gente conhecia Jesus de falar, né? Eu era um bom católico e tudo, ia ser padre, mas não tinha aquela revelação, não tinha aquele conhecimento, né? Então, hoje nós conhecemos Jesus o quê? A palavra se revela para a gente, né? Não tem mais como a gente voltar para trás, né? Então, voltando àquilo que você falou, Mike, e é um assunto que o pastor falou, é muito sério, é muito delicado, porque hoje a gente tem um certo limite, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 30, que fala que as coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos, as encobertas é a Deus. Então, a gente tem um limite, a gente não sabe até onde a gente tem um conhecimento. Esse papo aqui tem que ter 2, 3 papos, tem uns caras. Com certeza. Por quê? Porque o negócio é muito vasto, né? Então, isso que você falou, né? Eu nunca parei para pensar, mas essa revelação começa a subir. E ele, né? Eu acho que a gente tem que ser muito literal. Né? E sendo literal, Jesus não fala que as pragas serão como no tempo do fim. A Bíblia fala que no tempo do fim será como os tempos de como os tempos de Jonas. Então a gente tem que pegar isso aí, porque senão a gente vai colocar outras coisas para tentar assimilar, e aí a gente vai começar a contradizer o que a Bíblia diz. Agora, existem quatro pessoas nessa parte da ignorância. Existem os que têm esperança e são ignorantes, os que não têm esperança e são ignorantes. Existem as pessoas que não têm esperança e não são ignorantes. E existem as pessoas que têm esperança e também não são ignorantes. Então, eu acho que o principal é a gente se enquadrar. Primeiro, a gente é ignorante sobre os tempos do fim ou não. Segundo, eu dentro de ser ignorante ou dentro do conhecimento que revela a ignorância, eu consigo distinguir se eu sou dos que têm esperança ou não. O arrebatamento, o apocalipse, você crendo, ele vai acontecer. Você não crendo, ele vai acontecer. Uma das palavras da Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriarão, né? E aí eu trago para o que eu estou vivendo. Nós somos uma igreja, nascemos em igreja desde criança, e eu me deparo hoje com pessoas que da minha adolescência, juventude, dentro da igreja, que tiveram grandes experiências com Deus, mas hoje eu me deparo com elas totalmente aquém da palavra, aquém de Jesus. Inclusive, algumas delas estavam lá na Bahia, eu acompanho nas redes sociais, né? Na Bahia, pulando lá, e do jeito que a vida tá, e eu creio que essa palavra da Baby lá, para quem estão lá e conhece a palavra, berço de igreja, tiver experiência com Deus, porque eu vi, e hoje parece que Deus nunca existiu, porque estão mesmo na lama. E essa palavra, eu acredito que ela rasgou o coração deles lá onde eles estão, porque você não há como ficar inerte tanto tempo. E aí a coisa acontecendo. No caminho de Emaús, Jesus se apresenta para 2 discípulos. Mas a Bíblia diz que não sabe de que forma eles não conseguiam reconhecer Jesus. Né? E aí quando Jesus ele parte o pão e dá graças, e aí desaparece, os olhos deles são abertos e ele diz, era o mestre. Né? Interessante que a reflexão deles por isso que o nosso coração ardia
enquanto ele explanava o evangelho. A questão é, a palavra, o evangelho é o poder de Deus. E aí Jesus, ele não se revela de face, mas através da palavra. O que Jesus quer nos ensinar? Que através da palavra, Deus consegue alcançar o meu coração. A exposição da palavra, ela tem o poder de queimar em nós, de arder em nós. Paulo diz, né? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro o judeu e depois o gentil. Através do evangelho eu conheço a justiça de Deus de fé em fé. Então, pessoas que conhecem, pessoas que já não são ignorantes através do evangelho, elas deixaram realmente de deixar a palavra queimar dentro de você. Deixar arder dentro de você. É como a dracma. A dracma, ela estava perdida dentro de casa. Né? Então, essas pessoas que estão desviadas, a gente está vivendo uma secularização na igreja, um esfriamento na igreja, se dá não só pelo conhecimento do Apocalipse, mas o fervor, deixaram que a palavra deixasse de arder dentro de si. E aí tem muitos motivos pelos quais as pessoas deixam, porém nenhum para mim é justificado. Não existe escândalo na igreja que justifique, não existe extremismo na igreja que justifique, não existe pecado na igreja que justifique o afastamento. Porque o diabo, ele não quer que você peque, ele quer que você se afaste. Ele quer que você se esfrie. Dentro da igreja. Dentro da igreja. É o propósito dele. Então ele, você tá no mundo, não, você pode estar um pezinho lá e outro aqui. Pastor, e assim, a minha opinião sobre o que vocês estão falando, Mark, por exemplo, eu não acredito que a pessoa perca a salvação. Para mim, uma vez salvo, sempre salvo. O problema está em como ocorreu aquela conversão. Qual a motivação que ocorreu? O Mark falou de pessoas que cresceram dentro da igreja. Será que foi pela pressão dos pais? Será que foi por uma emoção? Né? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas, por exemplo, eu mesmo vou dar o meu exemplo pessoal. Para as pessoas, por exemplo, eu me converti oficialmente em 2001, na igreja do pastor Eli. Só que foi para poder namorar a menina da igreja. Fiquei lá 3 anos, fiz encontro, pós-encontro, escolhi todo mundo. Porque eu estava ali, porque ela falava assim, se tu não fizer isso, não vai colar, não. Até o dia que Deus falou no meu coração, até quando servirás ao homem e não a mim? E naquele tempo, eu me converti. Naquele tempo, eu realmente olhei e falei, Senhor, me perdoa. 3 anos depois. Entendeu? E aí a palavra fala que nosso selo da salvação é o Espírito Santo de Deus. Né? Então, mas que eu vejo muitas vezes, o problema, né? Você pode estar 30 anos dentro de uma igreja, meu irmão, mas nunca ter se convertido. Você pode expulsar demônios. Jesus me falou, sermão da montanha, fazer sinais e maravilhas, afastar de mim trabalhadores da iniquidade. Por acaso seria isso aí onde que haverá uma grande surpresa no arrebatamento de gente que acharmos que poderiam ir, não foram, outros que não, e até talvez em outras religiões, Cleves, que poderiam ser. Eu tenho uma máxima dentro do ministério, porque eu sou evangelista, né? Todo final de semana eu estava lá em Rio Preto, já com os acampamentos dos jovens. Foi um ministério avivalista, né? Ativando a igreja, ativando o ministério, família, né? Passei de manhã à tarde, eu estive visitando os amigos lá, de tem muita amiga em Rio Preto. E até o máximo que possivelmente ficar iniquidade o amor de quase todos. Mas nós não estamos no meio de quase todos. Bem. Mas nós estamos. Então, cara, o que eu digo para ele, gente? Eu jejum segunda, quarta e sexta. O meu corpo precisa. Como é que eu vou buscar Deus? Como é que eu um clérigo, nós, sacerdote, nós aqui, eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que fazer meu devocional, eu tenho meu horário de devocional. Então, a gente vê o que hoje as pessoas estão alimentando, as pessoas hoje é a pregação. Cara, pregação é o seguinte, eu te dou uma sua ungida, as pessoas estão, é o mercado da fé. Ela recebe milagre. Quase uma macumba, né? Isso é muito forte. Mas depois que acaba aquilo ali, o cara não tem sustentação, o cara não tem Bíblia, o cara não tem palavra. Por que você já atravessou desertos? Eu já atravessei. Pastor, nós já atravessamos desertos. Né? Nós estamos aqui. Passei por 2 tromboses, a Beacaba, estive lá em São Paulo 4 meses, né? Estive entubado.
Mas eu nunca, e lá em São Paulo, Isso é forte. pregava nos metrô, pregava nos ônibus, pregava em tudo. Aí uma mulher disse, lá, aquele hotel onde fica boiando, o pessoal de Rio Branco do Acre, né? Aquela casa em Abril do Monte. Eu tinha que não dar a palavra aqui. Eu disse, ué, como é que o doente vai pregar um outro doente? Aí tava lá no final do meu deserto e tal, aí Deus falou assim, Cleves, nunca permita que a voz profética escape de você. Em meio ao deserto, em meio à caverna, em meio a vale, né? Então, o que a gente percebe? Hoje, a coisa está muito natural. Ou seja, o mundo está dentro da igreja. Não faz mais separação entre o santo e o Não tem. profano, né? Aí eu te pergunto, o que aconteceu? Deus te usou agora. O que aconteceu com o sobrinho de Davi, Uzá? Ele sabia que era um modus operandi, pastor. Ele sabia que não podia pegar, colocar a arca em cima do carro de boi. E a arca estava em cima de um carro de boi perante seus filisteus. Pior ainda. Ele sabia que tinha que carregar a arca aqui. Ele sabia. Ele morreu e Davi se indignou. Deus, como é que eu vou trazer? Mas Deus, aí Deus falou, você sabia, Davi. Eu tenho uma mensagem que é muito que não deu certo. Exato. Pastor, tem um versículo que para mim Finéias, então eu estava dentro da igreja achando que... não. que resume o nosso tempo. 2 Timóteo 4,3 diz, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo. Qual é o objetivo? Segundo seus próprios desejos. Ou seja, as pessoas querem pecar, relativizam a palavra, deixam de lado, usam interpretação, filosofia e vai abandonando, deturpando a palavra, né? Fechou. Você viu agora, pastor? Vocês viram? Estados Unidos é uma igreja que eles gostam de Super Bowl, né? E um pastor, um casal de pastores, ele colocou a Bíblia, como se fossem os profetas aqui, que estão aí. Então, ela colocou a Bíblia como se fosse aquela bola. E chutou a Bíblia. Cara, um casal de pastores, assim, seu pingo de temor, então, e eles estão aí, eles estão aí no Brasil, eles estão aí pedindo dinheiro, eles estão aí sabe, na caminho da fé, e a gente vê que a coisa tá muito rápida, e Deus, e o texto que ele falou agora há pouco, naquele Mateus 7, Senhor, eu preguei teu nome, eu curei sem demônio, e a palavra conhecer no hebraico, ela é uma relação sexual de homem com a mulher. Conhecimento. Ou seja, Deus está procurando de íntimos. E não que eu fique fazendo coisas para ele, dando sacolão e para a África, não. Ele está procurando de gente que trabalhe para ele. Ele está procurando de íntimos. Por isso que aquele Mateus 7 que ele fala, você pode falar aí. Senhor, eu preguei teu nome, eu curei. Então, essa palavra Senhor, se você for ver, é intimidade. Ele está procurando de íntimos. E não de gente que está distribuindo sacolão pela África. Você está entendendo? Então, esse tema, e eu estou assim, muito feliz, mas muito feliz. Esse bate-papo muito atual. E eu não sei se vocês viram, dentro dessa conversa, os pastores que vocês viram, lá na Bahia, né? Você viu lá, eu vi um monte. Tinha um colega meu de Porto Velho, estava dançando, o cara estava na igreja. E aí, no mesmo instante, o carro dela, da Ivete, pegou fogo. Isso. Pegou fogo. E começou a tombar. Não fiquei sabendo, não. Foi. Ele explodiu o CO2 e tombou e ficou assim meio que quase para cair, mas não caiu, né? Mas tudo no mesmo evento. Mesmo momento ali. Um dia depois do que ela falou, né? Um dia depois. E aí veio aquele cara lá que ele disse, olha, que é um cara lá que parece um Charles Brown, né? Cara, disse, olha, tudo, o cara tava cantando música todo mundo, cara. Tudo que a Baby Consuelo falou é verdade, vai acontecer. É porque ele tem a voz evangélica, sabe? Ele é desfiado, Carlinhos. Não, é um outro. Sim. Você viu aquele cara falando lá, o outro? Não, que parece com ele. Isso. Que tinha um negócio da cabeça também lá. Que todos eles que tem aquela profissão de fé deles, né? Sim. E ele falou, olha, vai acontecer. Então a gente vê que Deus está levantando suas vozes proféticas, tem vários profetas no Brasil dizendo que do que vai acontecer nesse ano. Então, está vindo algumas pandemias, está vindo algumas coisas,
as pessoas da política vão sentir o peso da mão de Deus, porque agora eu estou entrando numa área perigosa, eu estou mexendo com Deus, né? Mexendo com Deus. E isso é perigoso, porque Deus não deixa Ninguém se zomba, né? que ninguém zombe dele. E onde houve um evento que zombaram de Deus, a consequência foi inevitável, né? Mas eu queria, pastores, entender o que vai acontecer no arrebatamento. Como vai ser essa dinâmica? Nós vamos estar aqui, eu vou estar dirigindo, eu vou estar no avião. O que vai acontecer nesse dia? A pergunta nevrálgica essa daí, né? Só um texto sobre você ser salvo, né? Salvo para sempre. Uhum. Tem um texto aqui que eu acho que tem tudo a ver com arrebatamento. Paulo não, o autor de Hebreus, né? Uhum. Lá no capítulo 10, versículo 26, ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, Uhum. depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício que cubra esses pecados. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 6, Uhum. ele também diz isso. Ele diz: uma pessoa, depois de conhecer a bondade da palavra, a bondade de Deus, ter experiência com o Espírito, ser iluminado. Eu estou Uhum. falando de alguém que tem nem o novo da fé é essa pessoa. Uhum. E uma vez pecou, voltou a pecar, caiu novamente, essa pessoa já não resta mais sacrifício, porque necessita que Jesus viesse de novo Uhum. para pagar outro preço. Eu entendo que, assim, a salvação não se perde por nada. Assim, não se perde por qualquer coisa, mas ela se perde. Se a pessoa, ela decide, ela pode decidir não querer mais. Não é um ato fácil de fazer, não é um ato que, não é um ato, na verdade, é um posicionamento Uhum. constituído de vários atos. Uhum. A pessoa vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Sabe, tem muita. Eu digo que o pior posicionamento da pessoa é quando ela está desviado e tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Isso aqui, para mim, é terrível, porque a pessoa está no mundo, vamos dizer, essa pessoa está no carnaval. Se ela é crente mesmo, e se ela não aposta toda a fé, não chegou Uhum. a essa frieza apóstata, ela está sofrendo ali, Uhum. porque ela está dançando, a mente dela está conectada com o carnaval, mas o espírito dela Uhum. tá lá dentro, Uhum. foi recriado, Uhum. está vivo, e o Espírito Santo, que é o selo, está Uhum. lá ainda. Até o ponto dela ser deliberado. O que é deliberado? É consciente. É sem condenação. Ele escolhe: eu sei o que é o céu, eu sei o que é tudo, mas eu não quero. Quero viver a minha vida. Uhum. Então, assim, eu entendo que existe esse terceiro tipo de pessoa. Eu entendo que existe toda essa região que você falou, e eu concordo com você. Uhum. Tem pessoas frias na igreja, tem pessoas que acham que se converteu, mas na verdade só estão dentro de uma religião. Né? Existe tudo isso. Uhum. Mas existe esse ponto também que eu queria deixar, porque a pessoa, se ela não souber desse detalhe aqui, que existe um ponto que não é fácil de chegar, mas pode chegar. E se chegar, é como se fosse um zumbi. O que é o zumbi? Não tem vida, mas tá andando. Entendeu? Então, eu creio que pode chegar. Porque lá no arrebatamento a gente vai ter muita surpresa. Uhum. E Paulo, quando fala sobre os acontecimentos do arrebatamento, como vai ser o acontecimento, a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Uhum. Então, tem muitas pessoas que vão ressuscitar, que estavam desviadas, Uhum. mas tem o Espírito Santo, elas vão subir. Uhum. E tem pessoas que estavam na igreja e que nunca se converteram, Uhum. que vão ficar. Uhum. Entendeu? Mas o certo é: a água vai dar de conta dos que morreram, a terra vai dar de conta dos que morreram, e juntamente com os que estão vivos, que serão transladados, subirão e se encontrarão com o Senhor nos ares. Como eu disse na primeira fala, isso será um evento apoteótico para quem vai participar, Uhum. para quem tem esperança, para quem nasceu de novo. Tá? Mas para quem vai ficar na terra, não vai perceber esse mover. Porque, veja só, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro da ressurreição. E a gente precisa entender ressurreição. Existem dois tipos de ressurreição. Existe a ressurreição como milagre, que foi o que Lázaro passou. Uhum. Mas a gente sabe, Lázaro voltou a morrer. Uhum. Ele não viveu para a eternidade, Uhum. né? Mas existe a doutrina da ressurreição,
que Paulo diz como a base da fé. É arrependimento de obras mortas, ressurreição, juízo eterno, a fé, né? E os batismos. Então, a gente precisa entender, dessa ressurreição como doutrina, Jesus foi o primeiro. Não teve ninguém que ressuscitou para a eternidade como Jesus ressuscitou. Sabendo disso, qual é a expectativa que eu tenho do meu corpo? Porque a gente está falando do evento, não é isso a pergunta? Os eventos que vão transcorrer no arrebatamento, quais são os efeitos que eu vou viver? Meu corpo será transladado, ou a terra dará de conta, ou o mar dará de conta. Que tipo de corpo eu vou receber? Eu entendo, e a gente tem um professor de escatologia no Rema, que eu amo ele, é o professor Leonardo Murata, de São Luís. Ele diz o seguinte: o que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Mas eu posso especular baseado em alguns textos. Se Jesus é o primogênito dos mortos, eu entendo que o meu corpo ressuscitado, ele será como o de Jesus. A gente vê que Jesus comeu durante os 40 dias que ele passou ressurreto. A gente vê que ao mesmo tempo que ele comeu, o corpo dele, ele era móvel, ele passava paredes, ele andava de lá para cá, mas podia ser tocado. Ele disse para Judas: toca aqui no meu lado, toca aqui na minha mão. Ele tinha um poder de transfiguração, né? Era como a ciência fala sobre o nano, né? A ciência, a nanotecnologia. Isso aí é muito antigo para Jesus, porque ele conseguia, né? Jesus já dominava. Paulo fala que será semelhante ao corpo dos anjos, né? Então, você vê que os anjos estavam ali, de repente sumiam, apareciam, subiam no fogo, desciam. Então mas o corpo de Jesus ele é diferente do corpo dos anjos. Porque é um corpo humano ressurreto. E é esse o ponto que a gente precisa entender, né? É isso o cerne da questão. Eu vou receber um corpo como o de Jesus. Qual era o corpo de Jesus? Era o corpo de Adão sem pecado. Era um Adão que não sofria com a morte. Era um corpo que não sofria com enfermidade. Era um corpo que não sofria com a dor. Que ele não sofria com nada. Era um corpo que estava em outro patamar. Tá? Então, esse corpo eu vou receber quando eu estiver subindo. E o meu juízo como igreja, eu vou falar de novo sobre o arrebatamento, é isso. O meu juízo como igreja não será o juízo do trono branco, que será o juízo do final, será o último juízo. Apocalipse diz: bem-aventurados os que forem arrebatados na primeira ressurreição. Porque haverá outro juízo. A Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a igreja, mas não é um tribunal sentencial. Esse tribunal será o evento subsequente ao arrebatamento. E a gente precisa entender isso. Por quê? Depois desse tribunal de Cristo, que é chamado de Bema, que é o tribunal das recompensas, é como as nossas obras serão passadas pelo fogo. Alguns queimarão como palha e outros refinarão como ouro. E nossos galardões serão resultado deste tribunal. Então, o tribunal de Cristo, ele será o tribunal das obras. Porque, seguindo o raciocínio seu, não é lógico a igreja ser arrebatada, a igreja se livrar do juízo e receber um corpo ressurreto, como o de Cristo, e chegar no tribunal de Cristo e Jesus dizer: ó, você vai para o inferno e você vai morar comigo na eternidade. Se Jesus arrebatou, se ele foi salvo, você foi salvo aqui na terra. Você recebeu um corpo ressurreto na ressurreição. Você vai para lá e suas obras serão julgadas. Esse é diferente o galardão, né? do julgamento que será sobre o restante da terra. Entendeu? Então, o arrebatamento é um evento muito importante. Por quê? Porque ele faz a separação de quem vai passar do tribunal do trono branco e o tribunal de Cristo. Pastor, pegando só o tempo da aí. Sobre palha, feno, ouro e ouro. Eu vou colocar, aí Deus vai estar aqui, até aquela figueira. Vou colocar minhas obras lá. Jesus vai colocar minhas obras. Se permanecer naquela fogueira lá,
aquilo que eu fiz, esperando ser dentro daquela fogueira. Então, eu peguei um livro isso. Não sei se vocês conseguem entender o meu raciocínio. Sim. Pegando o texto do pastor. Muitas pessoas vão colocar suas obras lá. Vão queimar com palha, madeira. Mas, Senhor, Senhor, Deus, como é que vai ser, Senhor? Coloca aqui. Quando eu colocar, se permanecer aquilo que eu estava fazendo aqui na terra, se permanecer, é porque verdadeiramente eu não fazia para o homem, eu fazia para Deus, eu não fazia para aparecer. Eu não fazia, sabe, que Deus caras aí nos gospel, cara, vai ir na igreja, cara, cobra 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Do dono receber por dano. Cara, eu acho isso um absurdo. Eu acho que é dessa hora que as tuas obras, muitos vão queimar, pai, muitos vão queimar. Mas, Senhor, Eu fiz tanta obra, né? tanta obra, Agora faz sentido, cara. Faz sentido essa palavra. De você. Eles falaram na Bíblia que expulsaram, que pregaram e tal, mas que na verdade não era para Deus, era para eles. Então. Olha o texto. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais. Ouro, prata, preciosa, madeira, feno e palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa ou galardão. Agora, é interessante o versículo 15, que diz assim, ó: se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Porque não é por obras, é pela fé. A salvação é diferença, né? Galardando essa. É diferente. Salvação. NVT, nova versão transformadora. Então, o tribunal de Cristo ele não é sobre salvação, é sobre obras. Então, aqueles que tiverem obras de feno, de palha, né, de madeira, que forem queimadas pelo fogo, eles não terão a recompensa, mas serão salvos meio que pelo fogo, por meio do fogo. Mas hoje eu já vem cá, cara, deixa eu pra cá, vem cá. Mas vai puxar assim lá uns 45 segundos. Da prorrogação. Eu acho interessante outra analogia que é interessante. Você pega uma pepita de ouro, é pequena, não tem volume, mas tem grande valor. E você pega um fardo de feno, é tão grande, tem valor nenhum. Então, o que a gente tem que perceber é que Deus, ele galardoa, ele galardoa quem nós somos. Ele não galardoa o que nós fazemos, literalmente. Por quê? Porque muitas vezes Deus está recompensando pessoas no secreto. E está, na verdade, suportando pessoas no público. Caramba. Né? Uau. Porque é muito. Você acredita que hoje a nossa igreja está cheia de demanda? Eu vou tocar com a pessoa hoje. Eu falei, cara, é visível o teu amor, é visível. Na verdade, estava um discípulo meu, né, que tem um cara que aprontou todas e tal, para a mulher. Cara, é uma autoridade, né, no mundo, né, natural aí. E aí ele, cara, tá chegando de cara. Quando ele fizer o caminho da volta, o retorno da ONU, pedir perdão, se humilhar para a igreja. O problema é que já se passaram 15 anos. Esse cara sabe cometer um delito diante de Deus. Ele sabe que precisa voltar. Só que ele tem a leva de Naamã. Ele está pregando, ele está comendo, está mais na Assembleia de Deus, está lá, né, pregando e tal. Só que ele precisa voltar lá atrás, se arrepender. Lembra-te de, né? Capítulo 3, né? É um dos primeiros. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Ou seja, uma menina de 11 anos se tornou ministra do turismo. Ela deu uma aula de humildade para Naamã. Fedia a leva de Naamã. Fedia. Ela ia no quadro pegar os planos, mas cheio de sangue lá. Minha senhora, se meu senhor for lá em semana, ele vai ser curado. Meu pai participa da escola dele, a minha é cheia de autoridade. E ele foi. Esse cara levou lá. Mas a forma como é que ele foi? Foi com ouro, prata, um tapete, um cavalo. Não, aí o que o profeta falou? Não, eu. Não vou perguntar dele. Então,
Você acredita que hoje a podridão são muita gente, esse do cara tá dentro da igreja, tá pregando, tá com terno e gravata, tá falando em línguas, mas o cara tem amante. Mas o cara tem que ter negócios escuros. O filho não sabe, a esposa não sabe. Coisa forte. E você, esse texto que você acabou de ler, eu acho que ele resume tudo aquilo que vai acontecer. Olha, também aí, volta sobre os bunkers. Os caras, que não vai? Tem rocha vulcânica, então é bom para se plantar. Então os caras estão pensando, né? Ou seja, vai vir agora no sol, os caras falam que agora no verão, o sol vai derreter os satélites lá em cima, vai ter um apagão, e as pessoas vão passar aí de 4 dias, 5 dias sem internet, os bancos vão parar, vai parar tudo, avião, tudo. Então, você falou sobre a esperança. Os caras que não têm esperança. E nós que temos esperança, nós vamos confiar aí. Está vendo o texto aqui, Salmo 50. Ele fala que no dia mau, Deus vai guardar o seu povo onde? Dentro do seu pavilhão. Ele vai nos guardar. Ou seja, qual é esse dia mau? Isso que está chegando aí, esses dias maus estão chegando. Então, nós que temos essa esperança, e essa palavra ela é bem propícia, nós temos que confiar. Guardar arroz, guardar feijão, guardar não sei o que, guardar água, para que é isso? Se nós temos aqui, né, eu lembro de seca, 3 anos, seca em toda a terra. Mas aí Deus leva o profeta para onde? Para o riacho, querente. Que aí você vai ver, né, o significado. Deus estava querendo e falar com o profeta na medida certa. O único lugar que tinha água era onde estava Elias. E Deus levou o cofre levou água, levou pão com alho, levou tudo. Acorda aí, ali, Deus quer falar lá no Monte Horebe, o mesmo Monte de Deus com Moisés. Então, assim, todo mundo estava passando fome. Mas só no cuidado de Deus. Então, essa palavra, a gente vai entrar num período difícil, só para os nossos filhos, né? Mas nós temos o quê? A esperança, né? Resumiu a chorés. Vamos dizer, no apagar das luzes é que está nossas obras. A gente vive uma revolução tecnológica, né? Voltando para aquela pergunta que eu nem respondi, mas voltando. Eu me considero uma pessoa que consegue ter tecnologia dentro da possibilidade. Eu estou aqui com a cabeça móvel, ao que segue a minha face, né? O face tracking, eu tenho um power bank aqui, eu tenho um tablet, eu estou com um celular, eu tenho um microfone lapela, eu conheço algumas coisas, tal. Isso é importante. Isso não é nem do diabo, nem é de Deus. Isso é só tecnologia. Aonde está o juízo de Deus? Na maldade com que as pessoas usam a tecnologia e na bondade que as pessoas usam a tecnologia. Porque tecnologia é simplesmente tecnologia. Agora, a maldade que as pessoas usam. Eu posso usar um microfone desse para muitas coisas. Eu posso usar uma webcam dessa para muitas coisas. Eu posso usar o conhecimento em tecnologia e as ferramentas de tecnologia para muita coisa. De onde vem a ira de Deus sobre o mundo? É a maldade que está se multiplicando junto com o conhecimento. Quando a gente pensa sobre o arrebatamento e sobre a tecnologia, aonde elas coexistem, não é na ferramenta em si, é como você usa a ferramenta, né? Pastor, e assim, eu acho que equipara muito com dinheiro, né? Que a gente fala, o pecado não é ter dinheiro, o pecado é ter amor ao dinheiro. Se você usa o dinheiro como instrumento para servir a Deus e servir as pessoas por amor, que é o combustível perfeito, né? Poxa, você exerce o ministério. 2 Coríntios 9 fala sobre isso. Assim como a tecnologia, assim como todas as coisas, né? Eu prego sobre prosperidade e quando eu falo sobre prosperidade, eu pergunto, dinheiro é bom ou é ruim, irmãos? Dinheiro é dinheiro. É o que você faz com o dinheiro que é bom ou é ruim. Né? É o princípio de todos os males é o amor, é o apego. É quando a pessoa tem o dinheiro como senhor ou como motivo da sua vida. Dinheiro, ele não é, eu não sei nem se esse é o assunto. Não é mas tudo mais parte.
Tá dentro, né? Tá dentro. Tá dentro. Tá ligado da salvação. Entendi, eu não faço. Dinheiro, ele não é bom nem é ruim. Dinheiro é uma ferramenta. Uhum. É a maldade do coração que faz com que o dinheiro seja mal. Uhum. Então, o amor ao dinheiro, ele é um amor que não é o amor ágape, né? O amor ao dinheiro, ele não é altruísta. Uhum. O amor ágape é diferente do amor ao dinheiro. Uhum. O amor ao dinheiro é egoísta. Uhum. Então, se eu pego o dinheiro e eu uso o dinheiro da forma correta e entendo que o dinheiro... Eu acho que a chave está aqui. O dinheiro não é o fim das coisas. O dinheiro é uma ferramenta de meio. Uhum. Deus levanta pessoas e Deus, na verdade, ele quer levantar pessoas ricas sobre a terra. Eu penso assim. Para servir. Né? Para que usem o meio Uhum. para um fim maior. Uhum. Tá? Então, os olhos do Senhor estão sobre a terra agora, Uhum. procurando um coração acertado. Tá? Porque eu não creio que a ocasião faz o ladrão. Eu creio que a pessoa se revela quando tem a ocasião. Então, tem pessoas muito soberbas que são pobres. Tem pessoas que são desprovidas de humildade, que não tem R$1 no bolso. Mas quando uma certa quantia de dinheiro chega, e não precisa ser muito, aquilo revela, mas não muda a pessoa, ela revela quem ela já é, quando não tinha. Então, hoje eu vejo que tem muito rico que é humilde, hoje eu vejo que tem muito pobre que é soberbo. Como também tem muito pobre humilde e tem muito rico soberbo. Mas é por isso que eu digo, humildade não tem nada a ver com condição financeira. Humildade tem que ter a ver com a condição do coração. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com tecnologia. A salvação, ela está na humildade. A Bíblia diz que Deus dá maior graça ao humilde, mas resiste o soberbo. Voltando para a questão dos bancos. Os bancos nada é mais do que uma resistência ao juiz de Deus. Não, pastor, como você Porque falou. o juiz de Deus vem. A pessoa pode não acreditar em Jesus, mas sabe que essa terra será julgada. E ela está preparando para sobreviver ao julgamento da terra. Meu Deus. Então, então quando ela resiste, ela está sendo soberba. E aí, o que acontece? A gente já está dizendo, rapaz, vamos pregar enquanto há tempo. Vamos anunciar enquanto há tempo. Vamos deixar as pessoas fora da ignorância enquanto há tempo. Por quê? Porque um dia eu não vou estar mais aqui. Eu não vou participar do juízo. Eu serei livre desse juízo. Agora, quando é que eu voltarei para a cena? Porque nós precisamos entender algo nesse podcast. Arrebatamento, tribulação, Armagedon, 1000 anos, estado eterno. As pessoas pensam que vão morrer e vão virar purpurina. Não. A igreja voltará para a terra. A igreja reinará com Cristo 1000 anos sobre a terra. Haverá vida sobre a terra. Haverá sobreviventes, como já foi dito aqui. Apocalipse, povos de todas as línguas vão se apresentar diante de Deus. Mas antes que esse povo se apresente diante de Deus, haverá ano aqui. O diabo será preso. Jesus vai reinar através de Jerusalém, através de Israel, toda a terra. E a igreja vai reinar com Cristo 1000 anos aqui. Depois desse momento, haverá novo céu e nova terra. Agora pense, nesse novo céu e nova terra, a igreja já será ressurreta. É como se o governo de Cristo sobre a terra, como se nós, como igreja, sendo arrebatados no arrebatamento, nós pudéssemos governar o mundo com Cristo durante 1000 anos. Pastores, eu tenho, e aí, Diogo, já é assunto para o próximo podcast, porque a gente só... Quer fazer parte 1, 2, 3, mais 2, A gente, tipo assim, 1% de Apocalipse a gente tocou. Contudo, Ele não sai do arrebatamento. não saímos. E outra coisa, pastor Clebson, no dia, na terra, como é que vai ser essa confusão? Um caos, né? Vai ser um dia que nunca vão se esquecer em toda a face da terra. Imagina um piloto de avião sendo arrebatado. Porque um piloto é arrebatado, o avião vai cair. Dentro dos amigos fizeram contrato de crente ou não crente. Tem que fizeram isso, né? Então, muitas empresas, os caras sabem que vai Os caras sabem. Existem empresas aéreas que contratam crente ou não crente.
Tomara que o crente seja, ouviu? Você não vai evangelizar. Todo mundo Agora, se o comandante crente evangelizar o copiloto, ele ganhará. O avião vai cair. Né? Vou concluir a frase, uma coisa, que tudo aquilo que nós falamos aqui, quando Deus falou assim, qual era a promessa? Era do Egito para a terra de Canaã, certo? Uhum. E aí, presta atenção, você que está não vai nos assistir depois, daqui a pouco, a promessa era de Canaã, do Egito para Canaã. Foi Deus falou assim para Moisés, diga para Faraó deixar o meu povo ir celebrar uma festa para mim no deserto. Então, a promessa não era Canaã, a promessa era o encontro. Uhum. Era um encontro. Então, tanto é que quando Miriam sai, alguém pergunta, amiga, foi que esse pandeiro, esse violão aí? Aí essa amiga é o seguinte, esse caos todo aqui, você com um pandeiro, batendo bandeira, é porque se Deus se revela no meio do deserto, eu vou dançar para ele. Uhum. Então, o que eu aprendo? Né? Ou seja, imagina o caos do Egito, perseguição, morte, ele venenar para matar, diante do mar, em Moisés, Deus pergunta a Moisés, se fez a mão. Eu tenho um cajado, Deus é só um cajado. Moisés, eu estou te levando para um novo nível, eu te levo o próximo nível, o nível de gravação, toca na água que eu abro uma. Ou seja, o que eu aprendo? É que no meio desse caos todo, foi muito pontual. Esse nosso pai de Paulo está sendo, e Deus está falando as coisas muito lindas aqui. No meio desse caos que nós estamos vivendo e vamos viver. Deus está dizendo assim, eu vou ter um encontro com os meus íntimos. Uhum. E veio todo aqui. Eles vão me adorar. E no dia mau, vou proteger eles. Uhum. Vou proteger tua esposa, teus filhos, tua casa, teus rebanhos, teus celeiros. Então, eu tive se não vendo essa ideia agora para dizer que nós vamos viver isso aqui. Esse caos está instalado no Brasil. Como é que a nossa política está o caos no Brasil, o mundo, né? Vocês viram aí a treta do nosso atual presidente afrontando Israel. Eu coloquei no arroba lá do Benjamin, olha, estou contigo aí, sou Israel. Coloquei no meu Instagram, mandei Israel, eu amo Israel. Então eu não como com aqueles que estão falando mal de Israel. Né? Então a gente vê que tudo está acontecendo. Então, qual é a chave? A chave, João, é que Deus, ele conhece os seus. Ele conhece o coração dos seus. Ele sabe que quando esse caos estiver aí no Brasil e no mundo, ele vai preservar os seus, vai preservar a sua. Vocês lembram? Uhum. As 5 prudentes, e as 5 imprudentes, elas ganharam vestido. Olha só, elas ganharam vestido. Elas ganharam com o olhar de graça, só que era muito caro. Eu tinha que pagar as continhas, cosmético, pagar, né? A dona Maria que fez o vestido. Então, as 10 receberam, elas estavam trabalhando ali. Aí assim, sabia? Eu tenho uma cantina na Havan para pagar, eu tenho que ir lá no shopping, tem que pagar as continhas na Havan, lá na Renner, vamos lá. Pegaram o óleo, que era caríssimo, e venderam. Pegaram aí. Trocaram, né? Trocaram. E venderam. Uhum. Quando o noivo chegou, elas queriam o quê? A minha dava aqui o teu óleo aí. Posso madrugar? Não. Mas na cidade, vocês não venderam. Entende? Uhum. E aí, o que acontece? Quando eram as 5 prudentes, as que estavam aqui, ó, observando, entraram. E quando elas chegaram, elas bateram na porta e já não dá demais. É isso que vai acontecer. Se a ideia que não se converter, essa galera se converter, se mesmo abrir os olhos dele, porque eu oro para que Deus abre os olhos dele para eles conhecerem o que a gente conhece, mostrou. Sabe? Eu quero que eles conheçam. Eu tenho parentes que não conhecem Cristo, eu quero que eu conheça. Mas eu oro e eu prego de noite. Eu prego de noite. Lá no tribunal, eu prego a tome conta. Eu prego para polícia, eu prego para desembargadores, eu prego para advogados, eu prego, não tem fora de tempo, não tem oportunidade, não. Sabe? Então como eu sou como evangelista, pregar a palavra. Eu sou uma voz que anda no deserto.
nas bocas de fumo, dentro do presídio, nos hospitais, clamando. Porque vai dizer assim que eu venci, que Apocalipse. Obrigado que você insistiu comigo. Obrigado que você nunca insistiu de mim. Obrigado que você foi chato. E eu bati a porta da tua cara, mas você insistiu. Eu já preciso disso por causa de você. Então, naquele grande dia, a gente vai ter, como o pastor falou, muitas surpresas. Mas acho que tem um aspecto ainda que a gente pode abordar aí por último, né, sobre esse vídeo da Ivete, que ela falou sobre, de uma maneira, de certa maneira, de tentar evitar o apocalipse. E eu vejo que esse assunto é recorrente, né? Muitas pessoas, vamos procurar melhorar como pessoas, mudar a política, tentando evitar toda aquela consequência. Mas a própria palavra fala em Apocalipse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, na minha opinião, eu não creio que seja possível evitá-lo, né? A volta de Jesus, Apocalipse. Qual é a opinião de vocês, pastor Fábio? Eu acho. É forte. Mas existe. Jesus disse lá em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda melhoria que isola Jesus no canto não é melhoria. É como você correr no deserto, né? O povo de Israel passou tempo no deserto demais, mas não foi por nada, não foi maldade de Deus, foi incredulidade. Quando as pessoas querem ser boas ou querem ser justas sem Cristo, elas não estão no caminho. E esse caminho é um caminho egocêntrico. Toda bondade sem Deus não é bondade. Jesus disse: quem é bom senão Deus? Né? Então, quando ele diz que ele é o caminho, a única forma da pessoa evitar o apocalipse seria Jesus sendo o caminho. Como ele sabe que não será assim, por isso que existe o apocalipse. Entendeu? Então, assim, essas tentativas humanas, a Bíblia diz que justiça própria é como trapo de imundície. Então, toda tentativa, não só de evitar o apocalipse, mas de evoluir como sociedade, onde isola Jesus, é trapo de imundície. Amém. Eu vejo que Deus está permitindo. A noiva está passando, lembra? Dentro da cozinha. A noiva está sendo imprensada, sabe? Imprensada. E eu costumo dizer que dentro de uma grande igreja, a pequena vai subir. Sim. E aí, se vê que a noiva está acuada, a verdadeira noiva, não acuada, mas com os acontecimentos, ela sabe do que está acontecendo. Deus está permitindo a igreja passar por esse período difícil. O Brasil passar por tempos difíceis, né? Para a gente entender que a nossa dependência não está no homem, não está no nosso braço, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. A nossa dependência está aqui, pastor falando, em Deus. Entendeu? Não tem o jeitinho brasileiro, bom, me coloca aqui na frente, vai seguir por mim. Não, nós vamos fazer o quê? Nós vamos depender totalmente mais que de Deus nesse tipo de coisa. Dizer: Deus, o Senhor é meu pastor, irá me faltará. Ainda que eu ande pelo vale escuro, tenebroso, eu não vou temer, porque eu sei que está comigo, o cajado dele vai me puxar, se eu estiver com dúvida. Vai me puxar, seu bordão, seu cajado vai me consolar. Mas que você convida, eu estava se perdendo, ia lá, entregava lá o cajado, você vai cá. Eu vou dar um texto que é o contraste dessa questão de tentar retardar o apocalipse. Jesus diz lá em Mateus 24, 22 assim: se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esse é o mesmo texto que fala sobre o princípio das dores, sobre o tempo do fim, né, sobre a volta de Jesus. Então, eu creio que no lugar desses dias serem retardados, Deus dá uma colher de chá para a humanidade, eles serão abreviados, porque senão nem os escolhidos serão salvos. E se eu falar um detalhe sobre Apocalipse, né? Tem dois detalhes que falam indícios, né, da proximidade do fim. A abreviação dos dias, a gente já está em março, praticamente. Mal não começou. E outra coisa, a multiplicação da ciência. A multiplicação da ciência da maneira sobre a inteligência artificial. Então, pessoal, não tem. Eu acho realmente assim, eu concordo que está próximo, só não sabemos quando, porque a volta do Senhor somente Deus sabe. Mas eu gostaria de agradecê-los, né? Eu acho que
como o Mike falou, né? A porta está aberta para a gente discutir, né, Mike? Inúmeros assuntos, foi muito legal. Eu abro, deixo já para os nossos pastores. Eu estou até agora impactado. Né? Amo falar disso, amo ouvir também. Uhum. E eu acho que a gente, com respeito ao nosso público, com respeito às pessoas que assistem, elas precisam de mais. Uhum. Então a gente estende o convite para mais outra data, dentro da data de vocês, para a gente retomar e avançar dentro do Apocalipse, que é necessário a igreja entender, ouvir, refletir e tomar seus caminhos, né, Johnny? Isso. E agradeço de coração, mais uma vez, esse evento que aconteceu na Bahia, ele despertou para que a gente trouxesse isso à tona. Existe um disco muito antigo, se vocês puderem procurar na internet, chamada A Última Trombeta. Foi uma revelação de um missionário lá eu acho que é lá em Seul, por aí, para aquelas bandas, e ele gravou. A minha avó tinha um disco LP, a gente assistia, e ele relata um pouco do dia do arrebatamento, né? Foi uma revelação do dia. Uhum. O que acontecia? E aquela confusão toda, aquele gente gritando, gente atrás. Eu vi assim. A mamãe andando com um carrinho de bebê e o menino some e ela jogando pano para cima atrás do bebê, aquela confusão, eles relatam, isso é muito lindo de ouvir, e então eu deixo essa dica. E fica aí, pastores, muito obrigado mesmo de coração, como foi rico essa palavra, esse momento. E quem quiser se alimentar mais, pastor Fábio, como é que pode achar o senhor nas redes sociais? Você tem um canal do YouTube também? A igreja tem um canal do YouTube, Verbo Rio Branco. Uhum. E a gente tem o Instagram também, Verbo Rio Branco. Tem o Facebook, Verbo Rio Branco. Né? E tem o meu, PR Fábio Guedes, @PR Fábio Guedes no Instagram. Tá bom? Pode procurar mais informação, tirar dúvida, né? Pedir de oração. A gente está à disposição. Estou aqui para servir, né? Amém. Sou pernambucano, casado com uma paraibana. Né? E nós abrimos mão de estarmos no Nordeste para servir ao povo a criar. Já há 8 anos. Pastor Breves, seus contatos, seus redes. Meu hoje Breves, né? A gente tem um canal, tem o Papo Diário, né? YouTube, tem o programa Análise da Boas Novas, fizemos lá, foi usar uma também, voltamos agora. Nós novas ideias, tudo sábado, né? Ótima faz que a gente estamos na igreja para sugar um trabalho de presídios e com a exposição. Uma honra ter publicado sem palavras. Você. Amém. Amém. Poxa, obrigado. Amém, pessoal, isso aí. Via Brothers é isso, Brothercast é uma jornada de conhecimento. Hoje nós exploramos aí o Apocalipse, o livro das revelações. Eu gostaria de encerrar dizendo para você o seguinte: se você está tentando se livrar pela sua bondade, como nós falamos aqui, é impossível, porque a salvação é pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não ache que você é bom. Ninguém é bom, senão Deus. Inclusive Jesus, ao ser questionado pelos seus discípulos, quando ele ia exemplar, então quem poderá ser salvo? Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então é possível você alcançar a salvação. É possível você participar, né, desse arrebatamento. Não precisa temer, né, o Apocalipse. Basta ter uma vida com Deus, servi-lo, viver a palavra e aí esperar, né, a glória eterna de estar junto ao Senhor. Então, pessoal, até o próximo episódio, até a próxima jornada de conhecimento. Que Deus abençoe, uma ótima semana, vida longa e próspera. Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, 3 comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você.